Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do RBTech e no vídeo de hoje eu quero falar para você sobre antivírus gratuito. Seguidamente as pessoas me pedem para indicar qual o melhor antivírus gratuito ou soluções boas de antivírus gratuito para utilizar em seus computadores. Por isso que eu resolvi gravar esse vídeo para falar para você, na minha opinião e experiência, quais as melhores opções de antivírus gratuito que a gente tem no mercado hoje e também para comentar um pouquinho sobre os pontos positivos e negativos de cada uma das opções, das soluções, e para indicar o melhor produto para a sua necessidade. Sem enrolação, os melhores antivírus gratuitos que tem no mercado hoje são, na minha opinião, o Panda Dome e o Kaspersky Free. O link para ambos está aqui na descrição desse vídeo, você pode fazer o download para testar e tirar suas próprias conclusões. Porém, a partir de agora eu vou levantar os principais pontos positivos de cada um deles. E vou comentar também sobre o perfil de usuário para cada uma das duas soluções, porque eu acho que cada um deles foi feito pensando em um nicho específico de usuário e é isso que eu quero comentar mais para o final do vídeo. Mas antes vamos aos pontos positivos então de cada uma das ferramentas, das soluções, começando pelo Panda Dome. O primeiro ponto positivo do Panda é a aparência, a interface gráfica dele é muito agradável, é muito simplificada, é fácil de usar e qualquer usuário, mesmo sem experiência, consegue localizar todas as informações e configurações necessárias para botar o aplicativo rodando conforme a sua necessidade na máquina. Essa simplicidade na interface faz com que o usuário tenha acesso aos principais recursos e configurações, tudo em uma tela unificada, em uma forma mais simples de encontrar tudo dentro do programa. Então isso facilita para o usuário que tem menos conhecimento sobre configuração de software, por exemplo. Com o Panda você tem a possibilidade de usar uma VPN para quando você for fazer, por exemplo, uma transação bancária, uma compra em uma loja, ou se você tiver uma conexão Wi-Fi pública e quiser uma forma segura de se conectar à internet. E essa VPN é direto dentro da interface principal do Panda, você não precisa abrir um outro aplicativo para que essa VPN funcione, para que você conecte e desconecte nessa VPN. Então está tudo incluso na interface principal do Panda. Um recurso bem interessante que o Panda oferece é a possibilidade de você instalar, por exemplo, um antivírus no seu smartphone e controlar esse antivírus através do seu computador. Então ele tem integração quando você faz login com a sua conta. Se você instalar um para dispositivo móvel, por exemplo, você controla ele através da interface do dispositivo do seu computador. Então ele integra, digamos assim, os dispositivos que você tem conectados utilizando a sua conta do Panda. O Panda traz duas opções de ferramentas adicionais no antivírus que eu considero bem interessantes. Uma delas é o Panda Cloud, uma verificação muito mais completa do que qualquer antivírus instalado na máquina, porque ele é baseado em dados que estão armazenados na nuvem e coletados de computadores e servidores do mundo todo. Então você pode fazer uma varredura muito mais completa na sua máquina. E além dessa varredura com o Panda Cloud, você consegue também criar um pendrive de recuperação. Isso quer dizer que se sua máquina for infectada e não estiver inicializando o sistema operacional por conta disso, você pode, se você já tiver criado esse pendrive de recuperação, dar boot na máquina através dessa ferramenta e fazer uma desinfecção nessa máquina, mesmo que ela não esteja inicializando o sistema operacional. Mesmo sendo um antivírus gratuito, é sugerido sempre que você faça o registro da sua conta. Porém, se você não fizer um registro, se você não fizer login em uma conta, o Panda não fica pedindo isso toda vez que a máquina inicializa. Só quando você abre a interface dele para fazer uma configuração, uma verificação, por exemplo, ele vai pedir para você colocar o seu endereço de e-mail e fazer o registro. Porém, um simples fechar nessa janela ignora essa etapa até a próxima vez que você abrir o aplicativo no seu computador. E o Panda é muito mais simples de se configurar. Como ele tem uma interface mais agradável, qualquer usuário consegue acessar as configurações, configurar ele de acordo com a sua necessidade, sem sofrer para fazer essa configuração e sem precisar buscar tutoriais na internet, por exemplo. Ele é muito simples, fácil e rápido de configurar. Isso independe do seu nível de conhecimento. Bom, agora que você já viu as principais vantagens do Panda, vamos ao Kaspersky Free. O Kaspersky é um pouco mais leve, consome menos recurso da máquina. Então se você tiver uma máquina um pouquinho mais antiga ou se você tiver um notebook com HD convencional de 5400 RPM, que geralmente é o gargalo dos notebooks, o Kaspersky vai se sair melhor no quesito desempenho. Ele tem módulos específicos para cada tipo de proteção de arquivos, proteção da web, inclusive ele tem módulos para proteção de mensagens instantâneas e e-mails individuais.
Isso permite que você faça configurações específicas para cada um dos módulos. Se você quer o módulo de arquivos com uma intensidade de detecção baixa, por exemplo, mas um módulo web com uma taxa de detecção alta, você pode configurar isso. Então ele tem configurações individuais para cada um dos módulos de proteção que ele disponibiliza. Ele tem um recurso de monitoramento de portas de rede que permite configurações e definições de quais portas você quer proteger, por exemplo, e que tipo de proteção você quer fazer. Tem um módulo muito importante que é o módulo de autodefesa e também proteção por senha. Isso quer dizer que se alguém tentar desinstalar o Kaspersky do computador, ele vai emitir alertas para o usuário dizendo que está sendo feita uma tentativa de desinstalação, além do que ele tem a proteção por senha, que você pode, por exemplo, se tem outras pessoas que mexem no computador, proteger o seu antivírus com senha e evitar que essas pessoas mudem configurações, por exemplo, ou desinstalem o aplicativo. Ele tem uma gama de configurações muito maior e isso pode ser bom ou ruim. É bom para um usuário com mais conhecimento e que exige mais detalhamento nas configurações, mas é ruim para um usuário mais leigo no assunto. Então, se você quer opções de configuração, o Kaspersky traz muito mais opções e muito mais detalhes para você configurar. Ele também tem VPN, só que a VPN do Kaspersky depende de um aplicativo externo instalado. Ele instala junto já quando você faz a instalação do antivírus, mas ele não é incluído na própria interface do antivírus. Porém, a VPN do Kaspersky oferece, se você estiver logado na sua conta, 300 MB de tráfego por dia contra apenas 150 do Panda. E além da VPN, o Kaspersky oferece também o teclado virtual, muito útil quando você for acessar a conta bancária, por exemplo, para não usar o seu teclado físico e ficar com seus dados trafegando de forma exposta, digamos assim, dentro da sua máquina. E uma outra coisa bem interessante que o Kaspersky tem também é a KSN, Kaspersky Security Network. É uma espécie de proteção na nuvem embutida no próprio antivírus. Isso quer dizer que se alguém ao redor do mundo for atacado por uma ameaça X, essa ameaça automaticamente é enviada para os servidores da Kaspersky, que faz uma análise e redistribui automaticamente uma proteção para essa ameaça para todos que estão participando dessa Security Network. Então é uma proteção proativa, muito mais rápida e que acontece de forma quase instantânea para todas as pessoas que têm esse recurso ativo dentro do antivírus. Bom, você deve ter percebido que do Kaspersky eu falei muito mais de recursos, de ferramentas do próprio antivírus do que de extras. Isso quer dizer que o Panda tem uma taxa de detecção pior do que o Kaspersky? Não, os dois têm uma taxa de detecção equivalente e ótima, diga-se de passagem. Porém, o Panda ele é um antivírus mais silencioso, que exige menos configurações e menos interferência do usuário. Por isso, se você é um usuário doméstico, quer proteger seu computador, seu notebook, e não quer ter que ficar configurando antivírus, ter que ficar definindo parametrização, ter que ficar interferindo na ação do antivírus no seu dia a dia, o Panda vai ser a melhor opção para você. Ele é mais silencioso, ele vai ter uma taxa de detecção boa, porém ele exige menos interferência do usuário. Então, para o usuário doméstico com pouco conhecimento de configuração de software ou para aquele usuário que quer simplicidade, o Panda vai atender e vai ser a melhor escolha, na minha opinião. Porém, se você é um usuário avançado, se você é técnico, se você gosta de ter mais possibilidades e configurações disponíveis para definir exatamente dentro da parametrização que você quer usar, o Kaspersky vai ser melhor, porque ele oferece mais níveis de configuração, mais opções de configuração e você pode definir parâmetros para cada um dos módulos de detecção de proteção que ele traz consigo. Então, simplicidade, Panda e mais opções Kaspersky. Essa é a minha opinião sobre os antivírus gratuitos. É claro que esses dois antivírus não são os únicos gratuitos que a gente tem no mercado. Porém, na minha opinião, são sim as duas melhores opções de antivírus gratuitos que você tem disponível hoje. São antivírus desenvolvidos por empresas super renomadas na área de segurança, que têm uma taxa de detecção excelente, que têm ferramentas importantes, dependendo da sua necessidade, dependendo daquilo que você busca em um antivírus, e que vão deixar o seu computador muito mais seguro do que com qualquer outra solução gratuita, pelo menos na minha opinião. Se você quiser aprender como instalar e configurar esses dois antivírus que eu acabei de citar, fica ligado aqui no RBTech na internet, porque eu vou fazer vídeo explicando esse procedimento de download, instalação e configuração de cada uma das duas ferramentas e em breve eles serão publicados aqui no canal. Valeu pessoal, muito obrigado por estar acompanhando o RBTech aqui no YouTube e até um próximo vídeo.